Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui, eu peço para você me ajudar aí com aquele likezão bacana de dia de jogo do Vasco. Se inscreva no canal também, ative o sininho para receber as notificações. Eu peço que você também comente, porque a sua opinião é de extrema importância pra gente aqui no canal. Beleza, rapaziada? Hoje dia de Vascão, mais tarde tem Vascão, nós vamos falar de tudo que tá acontecendo no Vasco nesses últimos dias. Vamos falar do jogo de hoje, vamos falar de Paulo Henrique na seleção, Gabriel Peck dando dinheiro ao Vasco, recuperação judicial dando o que falar, a galera tentando impugnar de tudo quanto é jeito, enfim. Tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então, mais uma vez, eu peço para você, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí que a sua opinião é muito importante para a gente também, beleza? Vamos lá, rapaziada, vamos direto aos assuntos aí que é o que nos interessa. Vamos começar pelo Gabriel Peck, galera. Então, Gabriel Peck, como vocês sabem, já saiu do Vasco, mas anda rendendo algum dinheiro pro Vasco, tá ligado? Aquele dinheirinho que você coloca ali naquele CDB, CDI, que você coloca para poder render aquele dinheirinho. Então é mais ou menos o Gabriel Peck pro Vasco, né? Gabriel Peck, a cada gol que ele faz lá no Los Angeles Galaxy, ele rende ao Vasco cerca de 10 mil dólares por gol, né? E já tá chegando aí em torno de 1,5 milhão de reais, né? Com mais um gol que ele fez lá na Liga Americana, né? Então, assim, Gabriel Peck tá mantendo o nível, já tem acho que uns 2 anos, ou 3 anos que tá indo pro terceiro ano, eu acho, já lá nos Estados Unidos, tá bem, tá mantendo ali o nível ali, não só de fazer gols, mas de participações em gols, está sempre titular, enfim, já foi campeão por lá também, né? Acho que o Gabriel Peck tá dando aí um resultado muito bacana, né? Para o Vasco da Gama. Tem algumas propostas para ele voltar para o Brasil, como para o Palmeiras, né? O Palmeiras está de olho no Gabriel Peck, mas os seus empresários querem negociá-lo com a Europa, que também tem alguns clubes importantes na Europa que quer o Gabriel Peck trabalhando por lá, né? Nosso cria tá voando, né? Vamos torcer para tudo dar certo para ele lá e que ele consiga aí, de alguma forma, estar ajudando o nosso gigantesco aqui no Brasil. Beleza, rapaziada? Vamos falar agora de recuperação judicial. A recuperação judicial virou alvo de impugnação aí, né? Alguns advogados entraram na justiça aí tentando impugnar, né, a recuperação judicial do Vasco, cobrando algumas coisas, falando que está expondo os credores, que não gostaram da maneira que foi feito, pegaram ali o vídeo do Valdir Bigode falando sobre ele ter exposto a situação dele lá, enfim, tá dando uma confusão danada, não se sabe para onde que vai ainda. O que está acontecendo, na verdade, que passou a acontecer depois dessa manifestação dos advogados, foi que o administrador judicial, né, deu parecer favorável ao empréstimo, né, da Crefisa para o Vasco, ele de 80 milhões. Lembra daquela história que eu falei para vocês, que rolou ali o empréstimo da tia Leila para o Vasco? Né? Então, tá rolando isso aí, então o administrador judicial deu ok, e o que ele usou para ele dar esse ok, para poder fazer com que o Vasco continue com a sua vida organizada, né? Já que agora já tem essa recuperação judicial aprovada, os credores ali aprovaram em 97, alguma coisa por cento ali, que eu não sei quanto, né? Mas o que ele falou ali? Ele colocou o seguinte, que com a base nas projeções estimadas do fluxo de caixa, as despesas superam as receitas dos próximos meses, sendo necessária a captação de recursos para preservar a liquidez do Vasco, ou seja, no processo em geral, né? Com isso o Vasco vai receber essa grana, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, que era um pouco mais longo aqui, que eu falei para vocês que a galera do Vasco ali internamente, os conselheiros entraram ali, né, em conselho para poder tentar entender o que foi isso, então foi explicado e agora o administrador, judicial veio a público e falar sobre isso. Então, assim, é necessário que o Vasco tenha esse aporte para poder fazer com que o fluxo do Vasco, a vida do Vasco continue andando. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Crefisa está comprando o Vasco mais na frente? A gente não sabe ainda. A gente não sabe em que pé que está isso, a gente não sabe que pé que o Pedrinho amarrou isso tudo. O fato é que esse dinheiro vai chegar, vai dar para o Vasco continuar mantendo a sua vida em dia,
onde vai estar facilitando o fluxo de caixa, vai estar facilitando o Vasco ser autossustentável. Na minha opinião, eu acho que a gente já não precisaria de uma SAF, já, sabe? Acho que precisaria de gente honesta para poder tocar o clube, né? De colocar o Vasco em primeiro plano, como o Pedrinho vem fazendo assim com a sua gestão, e com isso tocar o Vasco. Mas, a princípio, o Vasco vai ser vendido para uma próxima empresa que a gente não sabe quem é, né? Pedrinho diz aí, algumas pessoas ligadas a eles aí, solta essas notícias aí na internet, nos noticiários, de que o Vasco está conversando ali com algumas empresas. Isso não chegou em definitivo, né? O Vasco não se pronunciou sobre isso ainda, mas assim que acontece, que acontecer, a gente vai trazer para vocês aqui também, obviamente. Mas o fato é que o Vasco deu o administrador judicial, perdão, deu esse parecer favorável para o Vasco receber esses 80 milhões e para poder organizar a casa e manter a casa organizada, que é muito importante, né? Então, assim, torcer para que as coisas continuem dando certo aí em relação ao nosso Vascão, beleza? Rapaziada, vamos falar do nosso menino da seleção brasileira, né, o Paulinho, né, o PH, né, o PH que, na minha opinião, demorou muito para chegar à seleção brasileira e, na minha opinião, ele não sai mais dali, tá? Porque a gente não tem lateral como o Paulinho, né, o cara ataca bem, o cara marca bem, o cara tem uma força física absurda, o cara cruza bem, o cara finaliza bem, enfim, a gente não tem. O Wesley não faz o que ele faz, o Wanderson muito menos. Então, assim, eu acho que o Vitinho, então, acho que não entrou nem para conta, né? Então, eu acho que ele conseguiu colocar alguma pulga na cabeça do Ancelotti ali. Acredito eu, né? A gente viu aí que ele entrou, fez gol, que ele conseguiu fazer, e foi bem, jogou até os 90 minutos, né? Coisa que o Vitinho não fez no último jogo. Então, ele, além de ter entrado muito bem contra a Coreia do Sul, ele entrou muito bem contra o Japão ontem, conseguiu dar conta do recado, fez gol. Infelizmente, existiu aquelas flamengagens que a gente viu ali, né, do Fabrício Bruno entregando as paçocas, né, mas, no geral, acho que o PH foi bem. Fiquei chateado, obviamente, pela derrota do Brasil, mas feliz pelo gol do PH. Passando na próxima notícia aqui, galera, vamos estar falando agora da 2026 do Vasco. Caraca, mas já vai falar de 2026? Já, galera. 2026 do Vasco já começou a ser programado, né? O Vasco já tem alguns jogadores apalavrados ali e está tentando já de imediato, né? De imediato que eu digo, começou agora, né? Tirar o Nino do Zenit para trazer o Nino para a próxima temporada aqui no Vasco. Isso vai depender do quê? De tudo que o Vasco vai disputar no próximo ano. Por onde que isso vai passar? O Vasco tem aí uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã, jogo importantíssimo, que pode levar o Vasco ao final de campeonato de Copa do Brasil, onde o Vasco chega com chances reais de título, né? E também o Vasco pode alcançar uma classificação boa no Campeonato Brasileiro, onde pode levar o Vasco a Libertadores ou a pré-Libertadores. Se o Vasco chega a bater campeão da Copa do Brasil, além de lucrar bem, o Vasco já garante uma próxima participação na Libertadores de 2026. Isso geraria muito mais recurso ao Vasco. Por quê? Ano que vem começa a Nike no Vasco. A capa vai sair em dezembro, a Nike já vai assumir a partir de janeiro e já vai começar a valer os 7 anos de contrato que a Nike tem com o Vasco. E isso tudo vai depender do nosso desempenho de agora. Se o Vasco vence a Copa do Brasil, a gente vai disputar um campeonato mais interessante no próximo ano, isso vai mexer com a estrutura do Vasco. E já está chegando o potencial construtivo que vai ser assinado aí nos próximos meses, né? Acredito que não vai passar desse ano. Ano que vem acho que a gente vai ter São Januário sim, pós-campeonato carioca, para poder entrar na reforma. Enfim, tudo está caminhando para que o Vasco tenha, graças a Deus, os seus 25 anos esquecidos ali de coisa, o Vasco começar a trilhar uma boa vitória. Isso passa muito pelo planejamento de 2026. Então o Vasco já vem trabalhando aí com alguns nomes, né? Nino é um desses nomes, né? Que o Vasco está correndo atrás, mas tudo depende muito do que a gente vai estar disputando no próximo ano. Acredito eu que a gente tem totais condições de chegar a uma Libertadores da América, né?
Agora, galera, vamos falar de hoje, né? Hoje tem Vasco e Fortaleza, lá em Fortaleza, né? Jogo que vai ser transmitido aí pela Globo, né? Para o estado do Rio e parte da rede. E o jogo vai ser às 9h30, vai ser lá no Castelão. O Vasco chega para essa partida, né? Precisando vencer, poder manter a boa fase e tentando quebrar um retrospecto aí até ruim contra o Fortaleza lá em Fortaleza, né? O Vasco não vence Fortaleza lá em Fortaleza para mais de 20 anos. Porém, o retrospecto é o seguinte, né? São 24 jogos entre as equipes, esse vai ser o 25º, né? São 11 vitórias do Vasco, 8 empates e 5 vitórias, né, da equipe do Fortaleza. O Vasco tem 36 gols marcados no confronto, o Fortaleza tem 24. O aproveitamento do Vasco aí de 57% dentro desse confronto. Então o Vasco vai tentar quebrar esse tabu, né, de mais de 20 anos sem vencer o Fortaleza lá em Fortaleza. Vai ser quebrado hoje, se Deus quiser, né? Tomara que consiga e a gente consiga aí de alguma forma um bom resultado lá e trazer para casa aí esses 3 pontos que é de extrema importância para a gente aqui também. O que tá pegando para esse jogo? Puma e Paulo Henrique estão de viagem, já estão chegando de viagem. Eu acho que montou um esquema para poder contar com os dois atletas. Pode ser que o Paulo Henrique vá para o Rio de Janeiro para descansar, porque jogou o tempo inteiro no jogo contra o Japão ontem, né? E o Puma Rodrigues também jogou o tempo todo, mas jogou um dia antes, então está mais descansado. Então pode ser que o Puma vá para a partida, ou o PH fica no banco, ele vai para o Rio de Janeiro, enfim. Não sei qual vai ser o esquema que o Vasco vai estar montando para poder ter os dois jogadores aqui. O certo é que os relacionados para essa partida são os seguintes: Andrés Gomes, Barros, Coutinho, Cuesta, Fusato, David e GB, Hugo Moura, Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo Paulinho, Puma Rodrigues, Ryan, Robert Renan, Thiago Mendes, Verrete e também o Vitor Luiz fechando isso aí. Então o Paulo Henrique praticamente está de fora, não sabe se chega, né? Mas praticamente fora, né? E a volta do Thiago Mendes aí para essa partida, né? Vamos torcer para que tudo dê certo e a gente consiga essa vitória, né? O Vasco encerrou a sua preparação para essa partida no dia de ontem, né? No dia de ontem, terça-feira, viajou para Fortaleza. Então, hoje, quarta-feira, já chegou lá em Fortaleza aí com certeza, né? Já está em Fortaleza. O que o Diniz preparou para essa partida deve ser o seguinte: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. O time um pouco mais leve para poder pegar o Fortaleza hoje lá em Fortaleza. Então, tem tudo para o Vasco vencer hoje, tomara que vença. Time um pouco mais leve hoje para poder pegar o Fortaleza. Então o Vasco deve ir com essa escalação, Verrete no banco. A gente vamos ver como que vai ser feita essa partida hoje que o Diniz montou para poder pegar o Fortaleza. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço você mais uma vez, deixa o like, compartilha. Tamo junto. Vasco, valeu!